que diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão, o teu grandiosíssimo galardão, disse Deus. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. E então o levou para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse Deus: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isso por justiça. Continuando aqui a palestra, dentro desse texto, nós temos aqui 3 pontos principais para entendermos essa mensagem de Deus a Abraão. O primeiro ponto é: vença o desânimo. Segundo ponto, abra a sua visão. E o terceiro ponto, creia na palavra. Siga esses 3 passos. Vamos ao primeiro: vença o desânimo. Abraão era um ser humano como qualquer outro, que passa por lutas e problemas, e por estar a fazer tudo direitinho e não ver aquilo que gostaria de ver, estava dentro da tenda desanimado. O desânimo é uma reação natural de qualquer ser humano, mas se eu quero vencer, primeiro eu preciso vencer o desânimo, porque é justamente nele que o mal trabalha. Deus jamais irá trabalhar na vida do desanimado. Então, quando o desânimo vier, fale com Deus. Aliás, em Tiago diz, né? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pense esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Enquanto eu e você estivermos vestidos dessa carne, nós seremos bombardeados por ideias, por sentimentos, por desejos, por pensamentos, e etc, etc, etc. Vem para todo mundo o medo, a pressão, vem para todos, até o próprio Senhor Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, diz o texto que antes de ir para o Calvário, ele estava em agonia, em profunda angústia, e ele próprio fez uma oração pedindo a Deus que não permitisse que ele passasse por tudo o que ele iria passar, mas que não se fizesse a vontade de Jesus, que estava vestido de carne humana, que sentiu o que eu e você sentimos, mas que se fizesse a vontade de Deus. E ela foi feita porque era necessário que ele entregasse a vida como o Cordeiro de Deus. Mas tratando-se de Jesus Cristo humano, ele sentiu na pele aquela pressão, aquela angústia. Então eu e você e qualquer pessoa, enquanto vivemos nesse mundo, vamos sentir essa pressão, esse medo, o desânimo. Abraão estava na tenda desanimado, tratando-se de Abraão. E o que nós temos que fazer? Aí é que está a questão. Veja que os pensamentos de desânimo, porque o desânimo vem de um pensamento, uma ideia, que é alimentada. O pensamento ou sentimento que leva a pessoa a um desânimo é igual uma teia de aranha. Quanto mais a pessoa ela se envolve naquele pensamento, mais preso ou mais presa ela fica com aquela ideia. Infelizmente, você só pode encher aquilo que está vazio. Podendo-se dizer, infelizmente, tratando do espiritual, né? Tratando do espiritual, infelizmente, quem está vazio, infelizmente será cheio do que não presta. Ou não? Lembra do que Pedro disse a Ananias? Porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo. Então, se eu tiver um meio cheio, ou quase cheio, e houver espaço para um pensamento negativo, ele vai entrar.
Então a única maneira de eu e você, Abraão e qualquer outro, estarmos livres do desânimo é nós enchermos a nossa mente dos pensamentos de quem? De Deus. Está começando a pensar? Então a razão de muitas pessoas viverem preocupadas, ansiosas, desanimadas, fazendo besteira, tomando decisões erradas, é porque elas estão vazias dos pensamentos de Deus, vazia da fé, da palavra, e aí o diabo consegue convencê-las do contrário, porque se tem alguém que é especialista em fazer a verdade virar mentira, quem é? Satanás. Aí ele vem e diz, olha, você não consegue, você está velha, para você já era, não tem jeito, e agora vai ficar pior, e essa doença aí é algo crônico. Lembra que tua mãe morreu, teu pai morreu assim, tua mãe morreu assim, tu vai morrer assim também. E será que não aconteceu pior com teu filho? E agora que teu filho está com esse problema? E se acontecer isso? E os pensamentos vão vindo. Como a pessoa está vazia, ela vai recebendo aquilo e vai pensando, vai se envolvendo, é a teia de aranha. Ela vai se envolvendo, vai permitindo que aquela ideia tome conta e começa a navegar. Eu vou dar um bom exemplo. Um dia a senhora chegou e preocupada porque o filho ligava para ela todo dia, e ela preocupada, o filho não ligava, ela veio pedir oração, e eu falei, mas a senhora está preocupada com o quê? Eu acho que pode ter acontecido alguma coisa de ruim. Eu falei, está vendo? Por que a senhora não pensa outra coisa? Por que a senhora não pensa que ele perdeu o telemóvel, teve um problema no telemóvel? Por que a senhora não pensa em algo bom? Acabou que ele tinha perdido o telemóvel e deu um problema lá, e depois ele ligou para ela. Estou falando? Mas a pergunta é igual a elas, ou igual a ela, quantos não vivem assim? Vazios do que é bom, e aí o mal vem e enche elas de ideia negativa. Por isso que quando, na época de Abraão, não tinha televisão, não tinha pastor, não tinha igreja, então Deus falava com ele pessoalmente. Aí quando Deus falou com ele, o que Deus deu? Deus deu a palavra. Deus deu a promessa. Encheu a cabeça de quem? De Abraão, da palavra. E é óbvio, é claro, como ele e qualquer um de nós, se enchendo da palavra, não tem como você não ter coisas boas dentro de você. Abraão creu, e ele deixou de pensar e imaginar o que era ruim. Então você que está aí pensando no que é ruim, enche a tua cabeça da palavra, que tu vai começar a imaginar o que é bom. Amém? Vamos ao segundo passo? Abra a sua visão. Deus levou Abraão para fora da tenda, para abrir-lhe a visão. Sabe o que é sair da tenda? É a pergunta. É sair da bolha que vive. É como sair, e como sair dela? É outra pergunta. Abra a sua visão. Quando Deus o levou para fora da tenda, era para mostrar-lhe a sua grandeza. Enquanto a visão dele o limitava apenas à ideia de um filho, Deus queria fazê-lo pai de numerosas nações, como o fez. Abra hoje a visão, a sua visão, para ver que maior não é o seu problema, e sim o Deus que servimos. Tire o bloqueio da sua visão com respeito aos seus negócios. Pare de ter uma visão pequenina ou pequenina, pois Deus irá fazer coisas grandes e maiores na sua vida para que o glorifique. E aqui tem uma frase que diz: pare de ficar a resmungar e olhe para as estrelas. Que estrelas hoje são essas? Olha para os testemunhos, olha para aquilo que Deus fez. Você pode ter certeza, se na época de Abraão tivesse uma televisão, Deus passaria um testemunho para Abraão.
Deus ia falar: ó, Abraão, assista esse testemunho aí, ó. Olha só o que eu fiz na vida dessa pessoa, eu vou fazer na sua. Que é o que Deus faz hoje conosco. Ele fala ele mostra a grandeza dele através da palavra, que tem resultados do que já aconteceu, mas não só no passado. Eu e você somos privilegiados, porque os nossos olhos, a exemplo do testemunho dessa senhora e tantos outros fortíssimos, os nossos olhos já viram testemunhos de coisas extraordinárias. Pessoas que moravam na rua, os dão emprego. Pessoas que eram mendigas e hoje são milionárias, são ricas, para a glória de quem? De Deus, e salvas acima de tudo, é óbvio. Pessoas que venceram o complexo, venceram o passado, hoje dão palestra, hoje são exemplos, e venceram através da fé. Não foi um pensamento positivo, foi a fé na promessa. Mas na época de Abraão não tinha isso. Então o que Deus fez? Olha para as estrelas, olha a minha grandeza, conta aí. É óbvio que não dá. Então, a tua descendência vai ser numerosa igual as estrelas do céu. E realmente, se formos hoje ver a descendência na origem, na carne de Abraão, é numerosa. Nós somos herdeiros de Abraão na fé, porque Abraão é o pai da fé. Imagine você. Então Deus mandou: sai da tenda, para de olhar para esse problema, porque dentro da tenda quem estava lá? Sara. De repente Sara estava lamentando: já era, não tem jeito não. Sai da tenda, olha para o céu, olha como eu sou grande, olha para esse testemunho. Quantas pessoas você já viu chegarem por aquelas portas, condenadas pela medicina, e Deus curou? Pessoas que estavam arrebentadas emocionalmente, querendo se matar, e hoje têm uma vida equilibrada, conseguem vencer e ajudar outras pessoas ainda por cima. Coisa impensável. Então, para de olhar para a tua condição e olhar para o teu passado, e olha para os milagres que Deus tem feito e quer fazer. E quando você olhar para as estrelas, que são os resultados, diga para você mesma: eu serei o próximo testemunho. Amém? Para concluir, creia na palavra. Crer significa entregar-se. Abraão creu e isso foi-lhe imputado para a justiça. Deus colocou como obrigação atendê-lo. Pare de olhar o problema e confie em Deus. Ele, Deus, vai lhe dar condições de honrá-lo e condições também para dar o melhor para a sua família. E aqui tem uma frase que diz: coloque em prática esse ensinamento e creia mesmo diante das dificuldades. E aí tem um texto final que diz: pode ter dinheiro no bolso, mas não no seu coração. Mas o último passo é: creia na palavra. Se hoje você chegar ali fora e perguntar para qualquer pessoa: você crê em Deus? Ela vai dizer que sim. Se você perguntar para uma pessoa: Deus existe? É claro, tem aqueles que não acreditam, mas a grande maioria lá fora, que não servem a Deus aqui dentro, elas vão dizer o quê? Deus existe, eu tenho fé em Deus. Se você morrer, você vai para onde? Vou para o céu. Hoje em dia todo mundo vai para o céu. O que cantava vai cantar no céu, o atleta vai correr no céu, o que fazia comida vai fazer comida no céu. O céu agora está entrando todo mundo. Enfim, mas é óbvio, e se você for questionar, é óbvio que você vai se dar mal. Porque como que você vai questionar que aquela pessoa não tem Deus ou que ela não crê em Deus? Se ela está a dizer que crê. Só que nós sabemos que, aos olhos do mundo, todo mundo crê em Deus, todo mundo tem Deus, todo mundo vai para o céu. Mas aos olhos de Deus, não é assim que funciona. Os que creem
são os que obedecem. Abraão creu porque tudo que Deus falou a Abraão, Abraão obedeceu. Ele se entregou. Ou seja, de repente aqueles que estão lá fora que dizem eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu vou para o céu, e diz que está com Deus, aí eu posso chegar para ela e dizer assim, você crê em Deus, você diz ter Deus, vai para o céu, tá bom. Você pode perdoar o fulano? Não. Você pode largar a sua amante? Não, minha amante eu não largo, não. Larga esse vício. Não consigo. Ou seja, esse tipo de fé, sem obediência, sem entrega, é a fé que não funciona, fé emotiva. É da boca para fora. E aos olhos de Deus é justamente aí que há uma diferença entre quem serve e quem não serve. Deus sabe. Você não precisa dizer que é de Deus, você tem que mostrar com a tua vida. E nem muito menos dizer para as pessoas aí fora que elas não são de Deus. É só olhar para a vida dela que elas vão ver. Acabou. E Deus sabe que aquele que crer nele, como aqui está, é aquele que obedece e se entrega. Vai por aqui, sim senhor. Larga isso, perdoa, eis-me aqui. Obedeça essa palavra, eis-me aqui. A pessoa está à disposição de Deus. E é claro, se ela está à disposição de Deus, Deus vai estar à disposição dela. São 3 passos excelentes. Vença o desânimo, abra a sua visão, crê na palavra, para que a tua vida vença como a vida de Abraão.